Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 18 de Deuteronômio, logo em seguida o capítulo 105 de Salmos, 45 de Isaías e 15 de Apocalipse. Então, deixa a tua Bíblia aberta em Deuteronômio. Hoje veremos a respeito da herança e dos direitos dos sacerdotes e dos levitas logo de início, quanto às demais informações a respeito de tudo que leremos, vocês vão saber na medida que formos lendo. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Deus majestoso, Pai eterno, bendizemos a Ti por mais esse dia e a graça de estarmos diante da Tua presença, aprendendo do Senhor aquilo que é importante, que é verdadeiro, que é suficiente para nos instruir a respeito da nossa vida, do que devemos fazer a respeito de uma eternidade contigo, ó Deus, garantida pelos méritos de Cristo. Bendizemos a Ti, porque informações tão preciosas o Senhor nos permite ter acesso e nos dá a graça de compreendermos e nos alegrarmos com isso, compartilharmos com outras pessoas. Deus, fala aos nossos corações, nos instrui mais a respeito de Ti, dos Teus planos e propósitos para conosco, e nos capacita, nos fortalece, nos corrige, nos encoraja, ó Pai, ser conosco. É assim que nós te oramos, no nome do Santo Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 18 de Deuteronômio, que diz o seguinte: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar aos sacerdotes a espada, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas, porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber por porção igual a dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magias, ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando estes povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, algo que eu não mandei falar,
ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Capítulo 105 de Salmos. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome e tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e ter provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para como bem quisesse sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhe fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante. Naquela terra, devastou-lhes os vinhedos e as figueiras e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e largatas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só alívio. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo, e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes, e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrando da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Capítulo 45 do livro de Isaías.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome. E lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu firmo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao olheiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você me gerou? E à sua mãe: por que você me deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito dos meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão presos com correntes e prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonhas. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. E Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos. Vocês que escaparam das nações, não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões. Que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Capítulo 15 de Apocalipse. Depois procurem saber um pouquinho a respeito dessa profecia de Ciro, que Deus está falando com Ciro. Só que isso só vai se
se realizar séculos depois. E aí é muito impressionante porque Ciro, de certa forma, acaba obedecendo, porque Daniel, se não me engano, é que mostra nos pergaminhos que Deus já tinha profetizado a respeito de que Ciro dominaria muitas nações, e é lindo demais. Não gosto de tecer muitos comentários, para que a gente se atenha só à leitura da palavra do Senhor, mas isso é algo muito interessante para que vocês pesquisem. Na verdade, toda a palavra é, né? Mas hoje isso... sabe aquela sensaçãozinha de que queima no seu coração? É muito bom. Lembrando da história, muito show de bola. Enfim, capítulo 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumiu a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que vencem a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e abomináveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu um santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.